Meus amigos, bem-vindos ao canal Saga de Heróis. Nesta edição, que nós vamos continuar com a série Os Heróis da FEB, é uma edição muito especial para mim, porque é nela que eu vou inserir a história dos meus conterrâneos de Piumhi, que atenderam ao chamado da pátria para lutar pelos ideais democráticos nos campos de batalha da Itália durante a Segunda Guerra Mundial. Ok? Daqui a pouco a gente vai falar sobre cada um deles. Mas antes, eu os convido a se inscreverem no canal, clicando naquele botãozinho que está ali no canto. Se por acaso vocês estiverem usando o celular assim, na vertical, pode ser que o botãozinho não apareça. Façam isso, coloquem na horizontal, o botãozinho com certeza vai aparecer e é muito melhor para ver o vídeo. Tá bom? Cliquem nele, se inscrevam. Não se esqueçam também de clicar no sininho para receber notificações dos próximos vídeos e também aquele like, ok? Vamos então ao vídeo. Antes de entrarmos no assunto principal deste vídeo, vamos falar um pouquinho da minha terra. Piumhi é hoje uma progressista cidade da mesorregião oeste de Minas Gerais. Tem uma população de cerca de 36 mil habitantes. Sua crescente situação econômica torna o município um dos principais arrecadadores de impostos dentre as cidades do interior das Minas Gerais. Sua economia baseia-se na agropecuária, onde se destaca especialmente a produção do café, com um alto volume de comercialização também para o exterior. Outro grande destaque do município é na área de laticínios, caracterizado principalmente pela produção do seu queijo canastra, considerado um dos melhores do mundo. O canastra de Piumhi, que hoje é apreciado no país e no exterior, rendeu ao seu produtor, em 2019, o bronze no Mondial du Fromage na França, e em 2021 ganhou o super ouro na mesma competição. Piumhi tem um clima privilegiado e se localiza em uma região de rara beleza, bem próxima ao sopé da Serra da Canastra. A microrregião de Piumhi fica entre dois importantes rios, o São Francisco e o Rio Grande. Uma das características de Piumhi atualmente são as atrações turísticas, assim como também da sua vizinha Capitólio. A cidade fica bem próxima ao Parque Nacional da Serra da Canastra, que oferece ao turista duas opções de passeios. A primeira é no altiplano da Serra da Canastra, onde nasce o Rio São Francisco, o Velho Chico, o Rio da Integridade Nacional. Da nascente, no alto da serra, ele corre pelo altiplano formando lindas piscinas naturais, até se projetar lá do alto, na Cachoeira de Cascadanta, numa queda de 186 metros. A partir daí, o rio rasga o sertão mineiro até a Bahia, Pernambuco e deságua no Atlântico, separando Sergipe de Alagoas. A outra opção de passeio é na parte de baixo do parque. Sua vegetação rasteira propicia uma bela vista da região aos turistas que ainda têm como atração várias cachoeiras e piscinas naturais e ainda a oportunidade de observar animais da região, como o tamanduá-bandeira, o lobo-guará e o veado campeiro. As hospedagens da região são pousadas, onde não faltam o cafezinho coado, o queijo canastra e, lógico, o tradicional pão de queijo da região. Ao lado do Parque Nacional da Serra da Canastra fica outro complexo turístico de larga afluência, o Lago de Furnas. O chamado Mar de Minas é um lago formado pela represa da usina hidrelétrica de Furnas, cuja extensão é cerca de 5 vezes maior do que a Baía da Guanabara. É um local de rara beleza, com cânions e cachoeiras, que são uma atração especial para os turistas.
Mas foi na pequena e bucólica Pinhuí dos anos 40, de vida calma, rotineira e monocórdia, com suas ruas poeirentas, onde transitavam alguns poucos automóveis, que saíram 9 bravos conterrâneos meus, que atenderam ao chamado da pátria e se integraram à Força Expedicionária Brasileira e seguiram para os campos de batalha da Itália, para a luta de defesa dos ideais democráticos. Foram eles os sargentos Eurico Almada, Otávio Rodrigues de Melo, Nilzo de Oliveira Alvim, os cabos Aduílio Gomes de Oliveira, Donato Timóteo Alves de Faria e os soldados Hugo Rocha, Zeuges Veloso, Vivaldo Evangelista e Clarindo Costa. E é sobre esses heróis que vamos falar daqui por diante. Algumas informações e fotografias foram conseguidas com piauienses conterrâneos meus, que estão citados lá na descrição do vídeo, a quem agradeço. O sargento Eurico Almada era o primogênito dos 5 filhos de Dona Geni Almada. Dentre seus irmãos, Olinto Almada e Dona Eni Almada, casada com o senhor Tuico Leonel. Dona Eni era mãe do saudoso Roberto, meu grande amigo de infância. Guardo uma grata lembrança do Roberto, que certa vez disse-me que daria ao filho que iria nascer o nome de Marcos Vinícius, dizendo que se lembrara de mim ao escolher o nome. Não sei se isso se realizou, mas caso positivo, gostaria de saber por onde anda o meu xará. Eurico Almada partiu para a Itália no 4º escalão de embarque da FEB, que saiu do Rio de Janeiro no dia 23 de novembro de 1944, no navio da Marinha Americana General Meigs. O 4º escalão era um contingente de 4.691 expedicionários, dentre eles 285 oficiais, sob o comando do coronel Mário Travassos, que chegou a Nápoles no dia 7 de dezembro. Um dos tios de Eurico era Rui Almada, morador da Praça Dr. Avelino de Queiroz, em Pinhuí, e figura muito conhecida na cidade. Em uma das cartas que Rui recebera de Eurico da Itália, datada do dia 30 de abril de 1945, 8 dias antes do término da guerra, há um trecho em que ele escreve assim, abre aspas: "Quando de meu regresso, contar-lhe-ei 1001 aventuras passadas aqui comigo neste antigo jardim de belezas europeias, hoje sulcadas pelas bombas e banhadas pelo rubro sangue de homens de diferentes raças e nacionalidades. Nossa vitória nos ri de perto e a dizimação da louca e terrível Alemanha é uma obra que falta-nos pouco para consumarmos." Fecha aspas. Fim da guerra, o sargento Eurico regressou ao Brasil no dia 11 de agosto de 1945, trazendo no peito a medalha da campanha da Itália. Esteve por algum tempo em Pinhuí e em seguida foi se radicar em Porto Alegre. Lá, seguiu sua carreira militar, casou-se e constituiu família. Eurico Almada chegou ao posto de coronel e faleceu em Porto Alegre na década de 70. O nosso próximo focalizado é o sargento Nilzo de Oliveira Alvim. Nilzo seguiu com a FEB para a Itália no 5º e último escalão de embarque, que zarpou do Rio de Janeiro no dia 8 de fevereiro de 1945, no navio americano General Meigs, chegando a Nápoles, na Itália, no dia 22 do mesmo mês. Compunha o 5º escalão um contingente de 5.082 expedicionários, dentre eles 247 oficiais, sob o comando do tenente-coronel Ibá Jobim de Meireles. Terminada a guerra em maio de 1945, a FEB começa o retorno gradativo para o Brasil,
coberta de glórias e chorando a perda de 463 brasileiros mortos em combate, cujos corpos ficaram no cemitério militar de Pistoia. Nilson Alvim regressou a Piauí trazendo no peito a medalha de campanha da Itália. E na vida civil, ingressou no Banco Comércio e Indústria de Minas Gerais, onde fez carreira e chegou a gerente. Grande incentivador de eventos sociais e esportivos, Nilson foi também jogador e dirigente do Atlético Piauiense. Nas fotos da equipe do Atlético, nos anos finais dos anos 40, ele aparece como jogador de defesa. Permaneceu em Piauí até 1950, quando foi transferido para Itapecerica para assumir a gerência do banco daquela cidade, conforme nota na edição 1081 de 26 de março de 1950 do jornal Alto São Francisco de Piauí. Completando o trio de sargentos piauienses da FEB, vamos falar do Otávio Rodrigues de Melo. Não consegui informações pessoais sobre Otávio e também de sua vida em Piauí antes ou depois da guerra, e tampouco uma foto sua. Fiquemos então apenas com as informações mais detalhadas de sua atuação na FEB, que são as que virão a seguir. Otávio seguiu para a Itália com a FEB no terceiro escalão de embarque, que saiu do Rio de Janeiro no dia 22 de setembro de 1944, no navio General Meigs da Marinha Americana, e chegou a Nápoles no dia 6 de outubro. Dentre os 5.557 expedicionários embarcados, estava o contingente do 11º Regimento de Infantaria de São João del Rei, o Regimento Tiradentes, ao qual pertencia o sargento Otávio, lotado na 7ª Companhia do 3º Batalhão. O 11RI, como normalmente era chamado, comandado na época pelo coronel Delmiro Pereira de Andrade, foi um dos 3 regimentos de infantaria que fizeram parte da 1ª Divisão de Infantaria Expedicionária. Teve uma destacada atuação no teatro de operações, participando de batalhas importantes como a de Monte Castelo e, sobretudo, uma das vitórias mais significativas da FEB, que foi a libertação de Montese. Após o término da guerra, agraciado com a medalha Cruz de Combate de 2ª classe, Otávio regressou ao Brasil no dia 17 de setembro de 1945. O cabo Donato Timóteo Alves de Faria, outro dos heróis piauienses da FEB, era filho de José Timóteo Alves de Faria e Maria Alves do Carmo. Como sempre ocorria na região, naquela época, Donato veio de uma família numerosa, teve 14 irmãos. 8 foram do primeiro casamento de seu pai e 6 do segundo casamento. O cabo Donato pertencia ao 6º Regimento de Infantaria, o Regimento Ipiranga de Caçapava, São Paulo. Partiu para a Itália com a FEB no 5º e último escalão de embarque, que saiu do Rio de Janeiro no dia 8 de fevereiro de 1945, no navio americano General Meigs, chegando a Nápoles no dia 22 do mesmo mês. Com o Regimento Ipiranga, o cabo Donato participou de várias operações de guerra, como Monte Prano, Castel Novo e Fornovo. Nesta, houve um dos mais marcantes fatos na campanha da FEB na guerra, a rendição à FEB da 148ª Divisão Alemã. Nesta imagem, o general alemão Otto Fretter Pico aparece formalizando a rendição ao general Zenóbio da Costa. E nesta outra imagem, soldados brasileiros conduzem prisioneiros alemães em um jipe. Após o término do conflito, Donato regressou ao Brasil no dia 18 de julho de 1945, agraciado com a medalha de campanha da Itália. Com o cabo Donato, ocorreu um fato interessante que tem a ver comigo. Essa foto que aí está é provavelmente de 1945. Apareço nela aos 2 anos de idade, com minha tia Diva à direita e à esquerda sua amiga Terezinha. Ela foi tirada nessa época, em 1945, e eu tinha cerca de 2 anos de idade.
Eu olhava para essa foto no álbum de fotografias da família durante anos, sem conseguir identificar o rapaz que aparece entre as duas. Não me lembro em nenhuma ocasião de alguém tê-lo identificado para mim. Passaram-se os anos e só há algum tempo a memória prodigiosa de uma amiga da família, já bastante idosa, se lembrou ser ele o Donato Faria, que acabara de regressar da Itália após o fim da guerra. Pelo apreço que tenho a esses bravos, fiquei satisfeito em saber disso. Já integrado à vida civil, Donato casou-se com uma moça chamada Jurema e era pai de Álvaro José. Mudou-se depois para Vitória do Espírito Santo, onde passou a residir. Esse bravo piauiense da FEB faleceu no dia 28 de março de 1980, aos 58 anos de idade. O cabo Aduílio Gomes de Oliveira também pertencia ao 11º Regimento de Infantaria de São João del Rei. Partiu com a FEB para a Itália no 3º escalão de embarque, com 5.557 expedicionários, comandados pelo general Olímpio Falconier da Cunha, que saiu do Rio de Janeiro no dia 22 de setembro de 1944 no navio General Meigs da Marinha Americana e chegou a Nápoles no dia 6 de outubro. O cabo Aduílio participou das operações do 11RI, já descritas anteriormente na campanha da Itália, e fim da guerra retornou ao Brasil no dia 17 de setembro de 1945, trazendo no peito a medalha da campanha da Itália. Só fui saber de informações sobre o cabo Aduílio bem recentemente, quando foi inaugurado em Piauí um monumento em homenagem aos soldados piauienses da FEB. Eu já havia escrito em crônicas sobre a necessidade da cidade homenageá-los de alguma forma e fiquei muito satisfeito em saber que finalmente seria erguido um monumento com essa finalidade. Foi uma iniciativa de alunos da Escola Estadual Professor João Menezes, incentivados pelo seu professor, o historiador piauiense Luiz Augusto Júnior de Melo. A Câmara Municipal e o prefeito de Piauí acataram a ideia e foram partícipes do projeto e a obra foi realizada. E aí vem um aspecto mais interessante e ao mesmo tempo importante. Descobriu-se que o cabo Aduílio ainda vivia na vizinha cidade de Formiga, já com mais de 90 anos de idade. Foi convidado para a solenidade e compareceu. Era ele o último dos pracinhas piauienses ainda vivo. E quis o destino que ele, como o único herói piauiense ainda vivo, vivesse o bastante para ver que receberam essa homenagem do seu povo. Logo depois desse evento, Aduílio partiu para o Oriente Eterno. Hugo Rocha era soldado do 6º Regimento de Infantaria. Foi o primeiro dos piauienses a partir para a Itália, pois fez parte do primeiro escalão de embarque da FEB, que saiu do Rio de Janeiro no dia 7 de julho de 1944, com um efetivo de 5.075 expedicionários, dentre eles 304 oficiais, sob o comando do general Zenóbio da Costa. Este contingente foi transportado pelo navio General Mann da Marinha Americana e chegou a Nápoles no dia 16 do mesmo mês. Hugo Rocha era da arma de comunicações. São os militares que participam de arriscadas operações para estabelecer os sistemas de comunicação para permitir os contatos entre a frente de batalha e os postos de comando. Quando são conexões via cabo e há alguma interrupção por linha partida, o reparo tem que ser feito até mesmo sob intenso fogo de artilharia. Essa mesma atividade custou a vida do soldado Olavo Soares do Amaral, do 1º Regimento de Infantaria, morto quando tentava restabelecer uma linha telefônica entre o comando de sua companhia e o PC do batalhão no ataque final a Monte Castelo. Fim da guerra, Hugo Rocha retornou ao Brasil no dia 18 de julho de 1945, portando a medalha de campanha da Itália. Na imagem de uma edição do jornal Alto São Francisco de Piauí de 1945, 2 expedicionários piauienses são recebidos no estádio do Atlético Piauiense após retornarem da Itália. Na foto, da esquerda para a direita, o cabo Donato Faria
Lúcia Pereira, representante do Alto São Francisco, a bandeirante Zezé, representando o Grupo Escoteiro São Jorge, o prefeito municipal Artédia Almada Alvim e o soldado Hugo Rocha. Antes da guerra, Hugo Rocha era telegrafista da agência dos Correios de Piumhi. Era filho de Armando Rocha, que foi funcionário do Fórum e residia na rua João Pinheiro. Armando era um homem magro, muito sério, de pouca conversa, que usava uns óculos pequenos e se mostrava sempre preocupado com o filho na guerra. Toda noite ele sintonizava a rádio de Berlim, em ondas curtas, que transmitia em português um noticiário tendencioso que visava minar o moral dos brasileiros, transmitindo notícias, por vezes inverídicas, sobre mortes de soldados naquele dia. Armando se torturava ouvindo esses noticiários e tinha sempre por perto seu pai, a lhe transmitir palavras de esperança e ânimo. Mas ao terminar a guerra e retornar ao Brasil, Hugo Rocha ficou durante mais algum tempo em Piumhi, mas logo se mudou para Belo Horizonte e lá viveu até o fim de sua vida. Zeuxis Veloso era filho de uma importante e muito conhecida figura piumense, o maestro Pedro Alcântara Veloso, o Pedrinho Veloso, que foi o fundador da Lira São José, tendo sido seu maestro durante 35 anos. Também compositor de grande talento, Pedrinho dedicou parte de sua vida à banda e deixou um inestimável acervo de partituras de composições em vários gêneros. Era considerado um dos músicos mais talentosos do interior de Minas Gerais. Na foto da banda, ele aparece sentado no meio da primeira fileira. Zeuxis nasceu em Pains em 1923 e ainda menino veio para Piumhi, onde passou a infância com seus 12 irmãos. Com a eclosão da Segunda Guerra Mundial, Zeuxis estava servindo no 11º Regimento de Infantaria de São João del Rei e embarcou para o campo de batalha na Itália no 2º escalão de embarque da FEB, que saiu do Rio de Janeiro no dia 22 de setembro de 1944, no navio americano General Mann, da Marinha Americana. Era um contingente de 5.072 expedicionários, incluindo 368 oficiais, comandados pelo general Oswaldo Cordeiro de Farias, e chegou a Nápoles no dia 6 de outubro. No fronte italiano, Zeuxis participou das operações com seu regimento, mas também sofreu as agruras da guerra e o intenso inverno de 1944, com temperaturas de até 20 graus negativos. Enfrentou o pesado fogo de artilharia alemã na Batalha de Castelnuovo, Montese e Monte Castelo. Nessa última, a mais sangrenta da FEB, Zeuxis foi ferido por estilhaços de granada na cabeça na região de Guanella. Foi hospitalizado em Pistoia, onde foi tratado até voltar ao combate posteriormente. Terminada a guerra, Zeuxis retornou ao Brasil no dia 17 de setembro de 1945, agraciado com a medalha de campanha da Itália. O soldado Clarindo Costa era um trabalhador do campo que vivia na zona rural de Campo Alegre, nas imediações de Lagoa dos Martins. Moço educado, moreno e forte, Clarindo era casado e não tinha filhos. Alistou-se no 11º Regimento de Infantaria de São João del Rei, onde foi servir na Companhia de Petrechos Pesados do 3º Batalhão. Partiu com a FEB para a Itália no 3º Escalão de Embarque, com 5.557 expedicionários, comandados pelo general Olímpio Falconier da Cunha, que saiu do Rio de Janeiro no dia 22 de setembro de 1944, no navio General Meigs, da Marinha Americana, e chegou a Nápoles no dia 6 de outubro. Fim da guerra, Clarindo retornou ao Brasil no dia 17 de setembro de 1945, agraciado com a medalha de campanha da Itália. Há uma história muito interessante envolvendo o Clarindo e o Dario de Mello, conhecido comerciante em Piumhi. A maioria dos residentes da zona rural onde Clarindo vivia era cliente da loja do Dario de Mello, e deles se tornaram amigos.
Ao seguir para a Itália, Clarindo pedira ao Dario para receber suas cartas e as lessem para sua esposa, que era analfabeta. Assim, quando as cartas chegavam, Dario mandava chamar a esposa do Clarindo e lia as mensagens para ela, que invariavelmente as faziam chorar. Em seguida, ela ditava para Dario o que queria dizer ao marido, e as respostas retornavam à Itália. Ao regressar da guerra, Clarindo esteve muitas vezes na loja do Dario e sempre o agradecia pelo favor prestado. E para mostrar seu agradecimento, deu a ele essa foto, que aí está. Não conseguimos os dados militares do soldado Vivaldo Evangelista. Apenas pudemos apurar algumas informações sobre sua vida pessoal. Era um moreno de porte atlético que participava ciclismo de competição. Era filiado à Federação de Ciclismo e participava de corridas de bicicletas na Praça Raul Soares, em Belo Horizonte. Morava em Piuí, na rua Conselheiro Lafayette, e também em Belo Horizonte, onde ia com muita frequência. A dura experiência nos campos de batalha da Itália causou-lhe uma neurose que o transtornou pelo resto da vida. Não gostava de falar da guerra, mas repetia sempre uma cena que o chocou muito e pode ter sido responsável pelo seu estado neurótico. Seu grupo de combate atacou com granadas uma casamata alemã e, quando foram ver o resultado do ataque, viram corpos despedaçados dos alemães no interior da casamata. Uma cena chocante que o marcou para o resto da vida. E assim, meus amigos, chegamos ao final de mais um vídeo aqui no canal Saga de Heróis. Aqueles que ainda não se inscreveram, o botãozinho ainda está ali. Conforme eu falei antes, se vocês estiverem com o celular assim e o botãozinho não aparecer, às vezes ele não aparece, né? É só virar na horizontal, ele vai aparecer, cliquem nele, se inscrevam, vai aparecer o sininho, vocês cliquem no sininho para receber notificações dos próximos vídeos. E não se esqueçam daquele like, ok? E continuem assistindo aos vídeos do canal através desses dois links que estão aparecendo ou vão aparecer aqui do lado, ok? Depois visitem o conteúdo do canal para que vocês possam conhecer todos os vídeos já publicados aqui até o presente momento. Forte abraço a todos, muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.